Hoje é dia 30 de abril de 2019. Hoje eu vou falar do livro do Diário de uma Nana. Que tinha lá o Gregório, que ele disse assim: hoje é o dia de eu me lembrar porque o inverno é o ano que eu menos gosto. Aí foi mais um dia de neve para ele. Aí antes do pai dele ir pro trabalho, ele colocou fogo na ladeira. Aí antes do Gregório ir para a escola também, já que ia tá bem frio, ele foi lá para aquele fogo que o pai dele colocou lá na fogueira para esquentar o casaco dele e as galochas. Aí, mas ele acabou colocando muito perto do fogo. Então aquelas solas de borracha derreteram e ficaram presas nos tijolos, bem na hora que o Roland já estava quase para chegar. Aí a bota não se movia mais. Aí quando aconteceu isso, o Roland, que é o amigo dele, já estava chegando na casa dele. Aí ele tinha que achar alguma coisa para colocar no pé dele. Aí bem na hora que o Roland chegou, ele estava pronto. Aí ele fez essa coisa com caixa de pizza e fita isolante. Aí ele andava tão rápido que o Roland não conseguia alcançar ele. Mas quando ele chegou na rua Surrey, debaixo uma casa caiu. Aí as caixas ficaram úmidas e ele não queria ir arrastando um papelão molhado pela neve. Aí ele queria tirar, só que aí ele não conseguiu. Aí ele pediu pro Roland ele ajudar ele para tirar. Aí era impossível aquilo, porque ele tirar aquela fita, porque já que ele colocou 2 camadas de fita. Aí, infelizmente, eles estavam perto do jardim, lá da casa dos gourmand, e esse gourmand tem uns 11 cachorros que estavam curiosos para saber o que eles estavam fazendo naquele jardim. Aí isso só piorou. Aí eles ficaram agressivos e começaram a morder aquele negócio que ele pôs no pé. Então, aí que foi que o Gregório lembrou que tinha resto de comida da noite passada, de outro dia, resto de pizza do outro dia. Aí os cachorros, eles comeram a caixa de pizza. Por sorte do Gregório, eles não comeram o pé dele. Aí ele dava um passo. É que ele fez um combinado lá. Não. Essas
garotas, elas fizeram um combinado, que as meninas ficavam na calçada e os meninos na rua. Aí ele dava um passo na calçada, aí elas estavam prestes com seus apitos lá. Aí não demorou muito para ficar frio, ele ficou com medo de congelar os dedos dele perder os dedos dele se ele não cobria aqueles dedos de um jeito rápido. Aí eles pararam lá na casa do Gregório, aí lá tinha daquele secador de banheiro, aí ele colocou o pé dele lá dentro até ele sentir os dedos dele novamente. Aí quando ele chegou lá na sala de aula dele, ele viu que lá estava mais frio do que lá fora. Aí ele disse assim, que parece que o chulé estava tão forte que os faxineiros não aguentaram. Aí um faxineiro, ele saiu abrindo todas as janelas para entrar um ar fresco. Mas quando ele saiu, ele esqueceu de fechar tudo depois do turno. Aí o termostato não deu conta de dar a temperatura e o aquecedor pifou e eles ficaram o dia inteiro sem calefação. Aí no começo da aula, os professores eles mandaram os alunos colocarem seus acessórios. Mas a professora, tinha uma professora que mandou. Aí esses professores eles mudaram de ideia e mandaram os alunos tirar aqueles acessórios e guardar no armário. Aí tinha lá a aula de história que eles quase congelaram. Aí a professora deles, a senhora Willen, ela estava de boa lá porque ela tinha um aquecedor elétrico que estava do lado da mesa dela e ela ligou no máximo. Aí tinha uma menina lá chamada Beck Cosgrove, que virou a carteira do lado da professora e começou a chorar, porque estava muito frio. Aí a professora, como castigo, a senhora Willen, como castigo, mandou ela sentar com a carteira lá do lado e não demorou muito para eles acreditar nessa brincadeira da Beck. Aí o Gregório diz assim, que a sala dele é muito toda bagunceira. Aí eles estavam tentando fazer o melhor para poder ficar todo aquecido, e teve um pessoal que até fez criatividade. Aí tinha gente lá que apresentou uma peça de teatro. Aí eles tiveram uma ideia e foram procurar fantasias lá na coxia. E enquanto eles congelavam
as comidas, a neve continuava acumulando lá. Aí, depois disso, na hora do almoço, eles prepararam tudo e compraram tudo que tinha na cantina, para eles não terem que ficar o dia inteiro lá na escola. Aí eles estavam com medo de ficar o dia inteiro na escola. Aí eles fizeram isso, eles compraram todas as comidas da cantina para poder não ficar com fome. Aí eles estavam levando uma geladeira, só que aí ela começou a atacar as máquinas automáticas dos corredores. Aí todo mundo estava desesperado querendo tocar em alguma coisa comestível. Aí veio boatos dizendo que lá na sala de ciências tinha um monte de comida. Aí, pelo que ele ouviu dizer, estavam com muita fome, porque eles atacaram aquele lugar. Aí a diretoria pensou que ia ter uma rebelião debaixo do nariz dela. Então ela dispensou os alunos mais cedo. Aí o Gregório falou assim, que ficou ótimo por causa que ele ia andar com o ônibus até a casa, porque ele não queria andar de ônibus, andar até a casa dele andando, e para casa dele andando. Aí ele teve uma ideia, ele encontrou o Roland e disse que ele podia ir para casa de ônibus. E é isso que eu tinha para trazer hoje. Tchau!